Enquanto isso, no corte anterior. Inicial. E aí acho que para a gente linkar com o Oxum, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, né, do Dan, aí na frente xamânica do Bará, na questão mais da orixá mesmo, ressaltar a importância dela, né, em todo esse processo. Mas acho que é muito fácil, né, de tudo isso que eu contei, todo esse processo, a gente linkar com o nascimento, a geração, o renascimento, né, e entender por que está nas mãos de Oxum todo esse sagrado. E aí eu até convido vocês dois que estão aí falando, e os demais homens, né, para botar aqui nos comentários, para gente mulher também conhecer, como que para vocês funciona, né, um pouco desse renascimento. Eu sei um pouco sobre a mulher ser regida pelos ciclos da lua e o homem do sol, então ele é mais de estação, né, do que fases. Mas eu queria muito saber se vocês têm alguma partilha, se vocês já conseguiram olhar, porque a gente falou o tempo todo aqui, né, do sagrado feminino, das ameaças que ele sofre, né, mas o sagrado masculino sofre uma... Não quero focar no sofrimento, mas a gente está falando aqui, né, do que vai levar à cura. O sagrado masculino, ele passa, né, por uma situação complicada também, de cobrança, dele ser só o masculino. Então agora eu passo para vocês, muito ansiosa pela resposta. Faltou o Dan. O Dan tá quietinho. Eu tava esperando a Edna falar. Bom, eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Primeiro é assim, né? A Kurumia trouxe uma relação muito interessante entre a lua e as fases do ciclo menstrual, né? E aí eu quero pedir desculpa a todo mundo, porque eu fiquei de fazer um vídeo sobre a lua e eu não tive tempo, né, de fazer. Eu tive bem ocupado, gente, nesses últimos 15 dias. O Bará e a Kurumia tá ligado, né? É bem verdade isso. Quase né? que não sai hoje. Hoje, então, velho, sabe? Mas eu prometo que vai valer a pena, tá, gente? Porque o que vai. Eu vou falar, né? Porque é o nascimento, né? Entendeu? E nasceu hoje, né? Nasceu de ontem pra hoje, né? Gente, a gente vai lançar um curso de rapé que vai ser muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Logo a gente vai trazer mais informações pra vocês aqui pelo canal, tá? Eu não vou me estender muito nisso, porque senão vai parecer que eu tô fugindo da pergunta, né? Não que não esteja. Não imagina. Não tô não. Aí é assim, a Eva sabe bem, eu sou um homem muito diferente nesse sentido, né? Eu sou um dos poucos homens que provavelmente que vocês vão conhecer que gosta de TDR, não é verdade? Sim. Então, aí beleza, né? Agora sobre o ciclo uterino, né? Eu não vou fugir da pergunta não, tá? Vou responder, mas deixa eu falar primeiro do ciclo uterino, né? O ciclo uterino de Oxum e da Lua, né? Dessa força do sagrado feminino, ele pra mim tem um significado muito profundo, maior do que o ciclo menstrual em si, né? Porque o ciclo uterino, ele representa, né, o surgimento, o crescimento, o declínio e o fim de uma força de potencial de nascimento. Às vezes não acontece o nascimento de uma criança especificamente, mas nascimentos, crescimento, declínio, né, e renascimento, isso acontece o tempo todo com a gente. E o ciclo menstrual das mulheres é uma prova viva dessa força de renascimento que tá relacionado à força feminina, ao sagrado feminino, à lua e todos os aspectos da força feminina, né? Então é uma sabedoria muito grande que o ciclo feminino carrega. É por isso que as mulheres são muito mais espertas que a gente, porque a sabedoria da vida tá acontecendo o tempo todo dentro delas. Da gente também, mas em escala menor, né? E por isso que é muito
sábio da parte dos homens, né, sempre tá aberto a ouvir a companheira, porque a companheira, a mãe, as amigas, sabe, as mulheres que são importantes na sua vida, né, não necessariamente só a sua companheira, né, por quê? Porque a gente é boicotado, né, de um aspecto muito importante da vida, né, a gente é criado para não dar atenção tanto para as nossas emoções, e com isso a gente perde grande parte da nossa sabedoria interna, né, a maior parte dos homens tem pouquíssimo acesso, se permite pouco acesso a essa questão dos aspectos femininos da realidade, da energia feminina, né? E às vezes, até dentro da nossa floresta encantada, a gente encontra isso bastante. E eu vou dar um exemplo prático, porque, como eu costumo dizer, a prática é o critério da verdade. Olha só como que os homens eles têm dificuldade de lidar, não com a questão do sagrado feminino, mas com a questão, tipo, da sexualidade. Você coloca qualquer coisa que envolve sexualidade, você cria um tabu, né, que pros homens, na verdade, acaba sendo muito maior. E o exemplo prático que eu vou dar é o seguinte: quase todas as casas de ayahuasca, neo-xamânicas e tal, universalistas, você vai ter trabalhos de sagrado feminino, né? Agora, quantas casas você conhece? Vocês conhecem? Vocês estão aí. Eu gostaria até que quem tá aí assistindo comentasse, tá? Se puder, né? Quantas casas de neo-xamânicas vocês conhecem que fazem trabalhos do sagrado masculino? Pois é, pessoal, vou ter que interromper aqui um minuto para fazer um disclaimer. Uma pessoa muito querida viu isso aqui, ela não participa de grupos neo-xamânicos e tal, então ela ficou, mas Dan, acho que tem que exaltar o masculino, né? Então eu preciso fazer um disclaimer nesse ponto aqui, gente, porque é importante, tá? Para explicar o que é o trabalho do sagrado masculino dentro das organizações neo-xamânicas, tá? Ele não é um trabalho de exaltação do masculino aceito socialmente. Pelo contrário, é um trabalho de desconstrução dessa estrutura que, na verdade, é tão nociva, tóxica e até doentia para os próprios homens e para as mulheres também, né? Então, um trabalho do sagrado masculino é um trabalho de aceitação de que, na verdade, você só pode ser inteiro se você aceitar que você tem o seu masculino e o seu feminino. Isso acontece nos trabalhos do sagrado feminino também, né? Porque as mulheres, elas têm o aspecto masculino delas que precisa ser trabalhado, do contrário, elas não serão inteiras. E para os homens isso também é verdadeiro. Só que assim, a gente é tão entranhado no machismo que mesmo dentro da nossa floresta encantada, isso às vezes é difícil de acontecer, né? E foi sobre isso que eu tava chamando a atenção aqui nesse ponto do vídeo, tá, pessoal? Aí pra vocês terem uma ideia, né, eu não sei se todo mundo aqui conhece, se não conhece, por favor, procurem, é muito importante, especialmente os homens, tá? Tem um documentário no YouTube chamado O Silêncio dos Homens. É uma coisa mais ou menos assim, que é um trabalho legítimo do sagrado masculino dentro do neo-xamanismo, tá? Só que é claro, né, com uma pitadinha de xamanismo, né? Entendeu? Certo? Então é sobre isso, não é uma exaltação do machismo como alguns estão surgindo em alguns grupos aí neopentecostais, né, de fortalecimento do masculino, só que de uma forma para exaltar o machismo estrutural, né? O nosso é o contrário, é um trabalho de desconstrução do machismo estrutural. Dito isso, bora voltar pro vídeo. Desculpa ter interrompido, não vai mais acontecer nesse vídeo, tá? Nos próximos pode ser que aconteça. Nenhuma. Né? Não, até tem. Que eu conheço a Casa Lira do Saulo, só, entendeu? Né? E não se faz porque tudo que envolve sexualidade para um homem é tabu, entendeu? Mesmo nas esferas mais sutis e quânticas e energéticas e espirituais, percebem? Percebem como é doentio essa estrutura, né? Porque a gente, homem, perde muito com isso. Sabe, né, a gente perde parte do nosso poder interno, porque a gente também tem o nosso sagrado feminino, né, e o ciclo uterino, ele representa muito bem isso, né, representa, tipo, assim, uma coisa que eu acho interessante na ideia do ciclo uterino, é o seguinte, tipo, ele é um ciclo de nascimento, crescimento, declínio e morte, né, e é importante que a gente aprenda a lidar com esses ciclos em todas as coisas da nossa vida, né, pra gente não ficar apegado
a ideias, né? A ideias, a crenças, a valores, aspas, tá? Isso aqui, tá? Que a gente acha correto e por uma teimosia intelectual, né? Mesmo que esteja destruindo a gente emocionalmente, a gente insiste nisso. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres, tá? As mulheres também têm esse problema. Mas o ciclo uterino, ele é uma lição de sabedoria, de crescimento, força, declínio e morte e ressignificação, né? Então é assim, caras, escutem as mulheres da sua vida, sabe? Né? Sejam sensíveis, né, com o que elas dizem. Elas geralmente elas têm uma percepção, como elas não se negam ao emocional, elas têm um campo mental, na verdade, no meu entendimento, mais completo do que os homens. Por isso, geralmente, elas são mais perspicazes a nuances e sutilezas do que a gente, né? E a gente é tonto, velho. A gente é tonto, tá ligado? Sabe? Né? A gente não consegue ver os cílios nas nossas pálpebras, né? Entendeu? E elas conseguem, sabe? Lembrem disso. Agora, eu não sei se eu já respondi a pergunta, se eu consegui fugir. Eu consegui fugir? O que você acha? Na verdade, você não fugiu. Você foi explicativo como você sempre é. Traz todo o conceito e responde. Mas deu pra entender, sim. O valor, Isso, né? desse... Então é isso, né? E, cara, tipo, eu acho que a gente tem que forçar um pouquinho a barra e pedir pros dirigentes trazerem trabalhos do sagrado masculino. Porque no trabalho do sagrado masculino, a gente vai abordar o feminino, assim como eu tenho certeza que vocês devem abordar o masculino no sagrado feminino, né? Porque elas têm o masculino também, do mesmo jeito que a gente tem o feminino. E esses tabus já era, mano. Isso é tão anos 90, gente. Para, mano, já deu essa porra, né? Tá ligado? É tão banheiro do Gugu essa merda. Entendeu? Sabe? Tipo, né?